Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. E aqui com vocês eu, o Yurão, e hoje eu queria falar com vocês um tema muito especial, que é como peregrinos. Então você que já viu o tema dessa mensagem, já curte, já comenta, compartilha com seu amigo, nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, Diário de um Pecador e nas diversas plataformas de áudio e vídeo. Então, bora com a gente para mais um diário. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 vai dizer: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da sua casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Hoje eu vou falar um pouquinho de como ser um peregrino. E essa mensagem aqui vai falar um pouco de Abrão, né? No momento que Deus chama ele para sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma nova terra que Deus ia mostrar para ele naquele momento. Temos aqui alguns peregrinos, como Abrão. Deus ele tem uma promessa para Abrão, que seria uma nação. Então dele teriam vindo um povo. O povo que futuramente seria uma nação que serviria a Deus. Assim como Abrão, temos Moisés. Moisés, ele também foi um peregrino. Quando ele estava cativo lá no Egito, Deus chama ele para eles irem para uma terra prometida. Então nós vemos que todo peregrino, primeiro, ele tem uma promessa. Nós vemos futuramente, né, Jesus, quando ele chama os discípulos, para alguns ele vai dizer: venham e eu farei vocês pescadores de homens. Então, primeira coisa que você será ou terá como um peregrino é uma promessa. Você viverá através de uma promessa. Deus ele traz uma promessa na nossa vida. Então, se ele te chamou para ir para uma nova terra, para abençoar outras pessoas, para ser um pastor em algum lugar, para ser um missionário, esse é o primeiro passo para vivermos como peregrinos dependentes de Deus. Assim como eu falei, né? Peregrinos têm uma promessa. Algo maior nos espera. Deus ele nos chama e futuramente nós viveremos no reino celestial com ele. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Ele morreu na cruz para que nós dessemos louvor ao seu santo nome. Ele pagou o preço pelas nossas vidas por amor a nós. Só que ele nos deu uma promessa. Nós vivemos numa corrida e quando nós chegarmos no fim, nós receberemos uma coroa. Nós vemos outra coisa na vida de peregrinos, é que eles abençoam as pessoas, as coisas ao seu redor. Assim como Abraão, nós vimos que aquele que, bem dizer o nome dele, seria bendito, aqueles que viriam dele seriam uma nação forte no Senhor. Moisés, nós vemos que ele abençoou o povo de Israel, porque ele levou para uma terra prometida, que as pessoas viviam como escravos. É claro que aquelas pessoas ainda reclamaram, eu não acredito nisso, o pessoal está vivendo como escravo. O pessoal fala que vai libertar, Deus mandava pão do céu, carne nascia do chão, e o pessoal ainda tinha a coragem de reclamar. As roupas deles não se gastavam. Eu queria ter uma camisa da Adidas, da Nike, e ela nunca mais, você vai lavar lá, nem perde a cor. E essas pessoas reclamavam. Então nós víamos que Moisés abençoou aquelas pessoas. Os discípulos, eles foram chamados para ser pescadores de homens. E nós vemos alguns relatos, né, através da Bíblia, que por onde eles passavam, alguns milagres aconteciam. Nós vemos que igrejas foram implantadas em alguns lugares. Nós vemos regiões onde houve transformação e através da palavra que Jesus compartilhou com aqueles discípulos, hoje a palavra está em nós. Nós vemos que nações tiveram avivamentos que foram transformadores naquele lugar. Então, os peregrinos, primeiro, eles têm uma promessa. Nós vemos quem são peregrinos, eles abençoam
as coisas ao seu redor, eles transformam aquilo que está ao seu redor e ouvem a Deus. Deus ele lança uma palavra, imagine se essas pessoas não ouvissem o que Deus tem a dizer a eles. Talvez Israel ainda estaria escravo no Egito. Talvez a palavra que talvez eu estou compartilhando com vocês não tenham chegado aos nossos ouvidos através se os discípulos não tivessem ouvido. E talvez não teria uma nação como a de Israel que foi escolhida por Deus, se essas pessoas não tivessem escutado a Deus. Às vezes a gente vai desanimar sim, a gente vai cair no pântano do desânimo, mas sempre é bom caminhar com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que nos dão esperança, que nós como pessoas, às vezes nós vamos desanimar, às vezes a gente vai passar por grandes batalhas, mas nós temos que confiar em Deus. Nós devemos saber que Ele está ao nosso lado em todo momento, porque se Ele nos deu uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Talvez nós não veremos essa promessa se cumprir com nossos olhos, mas Deus ele é fiel para cumprir, que seja daqui a 100 anos, 10 anos, 1000 anos, mas essa promessa certamente irá se cumprir. Então, caminhe com outros peregrinos também nessa jornada para estar próximo de Deus, essa jornada para irmos para a cidade celestial e morar com o nosso Pai. Então nós devemos saber que nós temos uma promessa. Promessa que Deus tem para a sua vida é uma vida que é guardada por Ele. É uma vida de santidade e de separação. Nós devemos abençoar as pessoas à nossa volta. Onde nós formos tem que ter transformação. Jesus, onde Ele ia, havia transformação. Uma pessoa era curada, era liberta. Assim deve ser com nossas vidas. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, nós devemos usar esse poder do Espírito Santo para abençoar outras vidas e compartilhar a nossa fé de esperança com essas pessoas. E, acima de tudo, ouvir o que Deus tem falado aos nossos ouvidos. Então, feche a porta do seu quarto, busca um momento de silêncio com Deus, de relacionamento, e ouve o que Deus tem para falar com você, que certamente você será um peregrino muito abençoado, um peregrino servo do Senhor. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Compartilha com seu amigo, chama outros peregrinos para mais perto de você e viva uma vida de esperança com Deus. Falou, galera!